Eis porque meu coração está em festa e minha alma rejubila de alegria. Cantava o Salmo 15. Salmo 15 nós agora cantávamos, e é isso que ao longo desta semana somos convidados, queridos irmãos, a permitir que esta alegria da noite da Páscoa permaneça ainda nesta oitava, firme, consolidada dentro do nosso coração. E nós rezávamos também na oração inicial a graça de poder participar da mesma alegria daqueles que foram renascidos na noite santa, a noite da Páscoa. Essa semana é conhecida como a Semana in Arbis, a Semana em Alva, a semana na qual aqueles que foram batizados na igreja primitiva celebravam todos os dias a Santa Missa vestidos com as brancas vestes, né? E temos dois, última chamada, algum néofito aí a mais, além dos dois aqui na frente, porque nessa semana lhes é dado também a graça de comungarem das duas espécies, do pão, do corpo de Cristo e do sangue de Cristo. Então, preciso preparar alguns cálicezinhos. Eu me esqueci na noite da vigília, mas felizes. Mas não penso, conhecendo a realidade dos outros três, talvez não foi por não quererem, mas por orarem pela vida agitada. Então estamos aqui para participar da alegria deles e nós também lembrarmos qual é a nossa alegria. E a nossa alegria, queridos irmãos, é nos apropriarmos desta verdade que nos salva. Tem uma boa notícia reservada para nós essa semana. E felizes aqueles de nós que receberem este anúncio, se deixarem sim anunciar por toda essa liturgia. Nós vamos escutar as narrações, os relatos do ressuscitado, em todos os evangelhos, cada um com a sua versão, com um detalhe a respeito da ressurreição de Cristo. Para que nós nos apropriemos, esta é a boa notícia. É claro que aqui, nos Atos dos Apóstolos, cheio do Espírito Santo, Pedro diz: vós o matastes, vós o crucificastes. Mas a notícia maior não é a denúncia que Pedro faz, mas o anúncio que, frente aos pecados daqueles homens, ele não estava denunciando, porque ele mesmo experimentou, São Pedro, que ele foi um traidor, que ele renegou o Senhor, mas que maior que a traição, maior que o assassinato, maior que o pecado dos homens, é a força de Cristo que venceu a corrupção, a morte, o pecado. Aqui hoje também no Evangelho nós ouvíamos o modo como essas mulheres se alegram, porque elas se surpreendem com uma notícia que elas não aguardavam. Talvez, desapareceu o corpo, poderia não ser uma notícia boa, mais ou menos, não, na verdade foram aqueles lá que roubaram, que pegaram, que levaram daqui para lá, ou alguém que achou melhor colocar em outro túmulo. Talvez isto poderia ser uma boa notícia, mas não. Essas mulheres têm a visão, a experiência dos anjos que lhes anunciam, e depois do próprio Senhor Jesus que vai ao encontro delas, e não sabem fazer outra coisa senão se prostrar, porque quem pode ter poder sobre a morte senão somente Deus? Mas, queridos irmãos, não obstante o poder que Deus tem sobre o pecado e a morte, ainda assim permanece a liberdade dos homens de permanecerem não na boa notícia e na possibilidade de uma conversão, mas de permanecerem na mentira. Eu pensava hoje, talvez é por isso que o dia 1º de abril se tornou o dia da mentira, né? Talvez era tantas vezes que esse evangelho aqui foi proclamado no dia de hoje, que oficializaram 1º de abril, dia da mentira. Não é isso. Mas aqui a gente vê a grande mentira que é anunciada, porque, afinal de contas, não fiquemos com os fatos,
mas inventemos uma narrativa que permite, mesmo que o governador fique sabendo das coisas, nós o convenceremos. Sempre, debaixo de muito dinheiro, deram uma grande soma. Mesmo diante da ressurreição, aquela que é a causa de todos os males desse mundo permanece: o dinheiro e a mentira. Mas não foram os boatos que prevaleceram, foi a notícia, a boa notícia, notícia da qual o Senhor quer que nós nos apropriemos. Então, eu tentarei ao longo dessa semana, tentaremos não nos alongarmos, mas que esta graça, que este anúncio, que esta verdade, que torna o nosso coração livre, que prevalece sobre a consciência dos nossos pecados, da nossa fraqueza e debilidade, como dizia, que o Senhor nos liberte da corrupção. Papa Francisco fala tantas vezes: pecadores permaneceremos sempre, mas Deus queira que jamais corruptos, porque o corrupto é aquele que defende o seu pecado. Nós precisamos celebrar a Páscoa para que na nossa vida seja defendida a graça de Cristo, a verdade de Cristo, o amor de Cristo. E é o amor a Cristo que pode nos defender dos pecados, que pode nos arrancar do sepulcro, que pode tornar a nossa vida nova. E nós vivemos a nossa vida na festa. Eis porque meu coração está em festa e minha alma rejubila de alegria. Porque ao seu servo Jesus Cristo, ele não ficou entregue à morte. O seu amigo não conheceu a corrupção. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto a vós felicidade sem limites. E é esta felicidade que o Senhor quer consolidar no nosso coração. Eu repito, a noite da Páscoa sempre é para mim uma certeza de alegria. Apesar do cansaço, das preocupações, mas é sempre uma certeza de alegria. Porque a luz de Cristo um dia sobre a minha vida brilhou e me resgatou. E eu não posso não celebrar a Páscoa. Esta experiência Cristo quer que todos nós tenhamos consolidado. Por isso, como eu digo, Paróquia São Pio tem vocação perpétua para ser batismal e pascal. Padre, você não vai descansar essa semana? Vocês não vão tirar uma folguinha merecida? Vamos, durante o dia. À noite, celebração solene, muito incenso, cantos alegres, círio aceso. Quem sabe, quem dera, tomara, ano que vem celebramos nas tendas, porque não cabe aqui. Cantando, não, tem muito espaço aqui. Tem muito espaço aqui. Cadê? Não tem problema, sabe por quê? Jesus Cristo se manifestou, não a todo mundo, mas a um número reduzido, apenas 12. Se vocês fazem parte dos 12, sejam bem-vindos. Cantando, façamos o nosso ofertório. Opa!